Nós vimos na aula passada como somar duas variáveis de um bit interpretados como binários sem sinal. Nós vimos depois uma forma engenhosa de conseguir fazer uma soma de duas variáveis de 32 bits. Se a gente põe somadores, circuito de soma completa, a gente coloca eles em cascata e a gente obtém isso daí, tá bom? Mas um computador, o que a gente espera de um computador, gente? Que ele some 1 milhão de números. Bom, 500 mil números. Sabe? Como é que a gente vai fazer com isso? Você pode até pensar, gente, num circuito com 3 entradas, com 4 entradas para somar 4 parcelas. Tá bom? Mas se pensar num circuito com 1 milhão de entradas, cada uma de 32 bits, isso não tem sentido. Então, mais uma vez, gente, como é que nós fazemos contas? 1 milhão a gente não aguenta fazer, porque não dá tempo, né? Mas assim, como é que você soma 10 números, gente? Você vai acumulando. Você soma o primeiro com o segundo, pega o resultado, soma com o terceiro, pega o resultado, soma com o quarto, você vai acumulando isso daí. É aí que reside, gente, a grande vantagem de um circuito sequencial. Ele tem memória. Bom, nesse caso da soma, a memória a gente vai usar para quê, gente? Para guardar o resultado, a soma parcial, o total parcial. Tá bom? Então você vai somando aos pouquinhos, você soma com o valor que já está acumulado. Entendeu? Você soma a nova parcela com o valor que já está acumulado. Bom, então é isso que dá a grande superioridade dos circuitos sequenciais sobre circuitos combinatórios, porque você faz as coisas ao longo do tempo. Bom, então, muito bem, um circuito sequencial, então o que caracteriza ele? Ele tem uma memória, e como sempre aqui nesse curso nós vamos começar pela memória mais simples possível, bom? Que é um flip-flop. Flip-flop, gente, como ele é mais simples possível, ele guarda 1 bit. Existem vários tipos de flip-flop. Então o flip-flop, gente, guarda 1 bit. Ele tem vários pinos aqui, gente. Vamos começar o seguinte: o bit que está armazenado aqui, ele fica exposto aqui nessa saída Q. Ele tem também uma saída Q', que é igual a essa invertida. Sabe? Por que tem essa saída Q', gente? Se você poderia pôr uma porta NOT lá, é o contrário, tá certo? Pela lógica de construção do flip-flop, que nós não vamos ver aqui, tá certo? A saída Q' sai de graça. Se você produz aqui, você produz a Q' também. Então, por isso que todo flip-flop oferece a saída normal e a saída complementada. Bom, então, aqui é a saída que tem o que já está armazenado. Bom, essas 3 entradas, o resto aqui são entradas. Tá bom? Essas 3 entradas aqui são auxiliares. Eu vou explicá-las depois. As mais importantes são essas duas aqui. Tá bom? Uma chamada de clock e outra chamada de D. Tem vários tipos de flip-flop. O flip-flop que nós vamos ver aqui é o flip-flop do tipo D. Tem alguns outros aqui que nós não vamos ver. A entrada clock, ela poderia ser chamada de clique, por causa do seguinte: quando o sinal aplicado nela passa de 0 para 1, o flip-flop copia a entrada, ele fotografa a entrada. Tá? A entrada D. Tá? D é do dado. Ok? Esses 3 pinos aqui, isso daqui é preset para forçar que o valor aqui seja igual a 1. Esse aqui é para habilitar ou desabilitar o flip-flop. Esse aqui para forçar que o valor seja igual a 0, independente da história pregressa. Primeira coisa, vamos ver assim, se esse enable aqui estiver igual a 0, não acontece nada a hora nenhuma, tá? Você pode mexer o quanto que você quiser aqui. Então vamos colocar ele igual a 1 para aí ele começa a funcionar. Olha aqui, gente, quando o clock está aqui em 0, certo? Eu posso ficar mexendo com esse dado aqui que não adianta nada. Bom, na hora que eu passo essa entrada de clock de 0 para 1, na borda de subida do sinal, ele fotografa, entendeu? Então, vocês viram, ele copiou essa entrada aqui. Enquanto ele estiver em 1, o clock estiver em 1, eu posso mexer nessa entrada de dados aqui, não acontece nada. Eu posso baixar o clock fazer de 1 para 0, não acontece nada.
Quando eu passo o clock de 0 para 1, ele fotografa. Ou seja, então, esse aqui é o clique da máquina fotográfica. Ele guarda, ele memoriza o valor aplicado na entrada D no instante da borda de subida do sinal da entrada clock. Esses auxiliares aqui são para o seguinte: esse daqui, primeiro, se esse aqui tiver em 0, aquilo que eu já falei, tá bom? Aí não adianta você fazer nada aqui que não acontece nada, tá? Então, ele tem que estar em 1 sempre. Se você não puser nada aqui, o Logicim assume que essa entrada é igual a 1. Tá? A maior parte dos circuitos aqui eu não coloco nada aqui. O preset é para você forçar que ele seja igual a 1, e o clear para você forçar que ele seja igual a 0. Bom, esses dois pinos aqui, eles são usados principalmente para inicializar um circuito. Na hora que você liga o circuito, você quer um estado inicial para aquele flip-flop, você utiliza esses preset ou clear aqui para forçar um estado que você deseja. Não necessariamente. De certa maneira, tudo que é 0 ou 1 sempre fica alternando, né? Porque ou é 0 ou é 1. Ele passa de 0 para 1 ou de 1 para 0. Aqui é o seguinte, olha. Aqui, ó, passou de 0 para 1, aqui, ó. Ele copia. Se a entrada for igual ao valor anterior, ele copia, só que não acontece nada. Entendeu? A gente só percebe a atuação dele quando isso aqui acontece, ó. Tá bom? Quando a entrada é diferente do valor que já está armazenado. Então isso aqui é um flip-flop, tá bom, gente? É um elemento de memória mais básico e, como sempre, a gente começa do mais simples, ele armazena um bit. Tá bom? Para entender o comportamento de um flip-flop ou de um circuito sequencial de uma forma geral, a gente usa essas coisas que chamam cartas de tempo. Tá? Você põe o tempo aqui na horizontal, tá bom? E aqui os sinais que você quer analisar. Bom, aqui são 3 sinais: o sinal de clock, o sinal da entrada e o sinal da saída. Vocês reparem aqui, o clock está em 0 até aqui o instante 5, tá bom? A entrada D foi para 1, voltou para 0, foi para 1, não acontece nada aqui na saída. Tá bom? Aqui a gente tem uma borda de subida da entrada clock. Tá bom? Nessa hora, o que acontece? A saída copia a entrada, tá bom? Então, passa a saída para 1. Depois aqui, ó, o clock estava em 1, foi para 0. A entrada D foi para 0, foi para 1, foi para 0. Não aconteceu nada, até esse momento aqui, tá bom? Em que a gente tem mais uma borda de subida, que é o clique da máquina fotográfica. Tá bom? Então ele copia a entrada aqui nesse momento. Então aqui, a saída aqui passa para 0. Tá bom? Que a entrada aqui estava 0, tá bom? Aqui nesse momento. Então a saída é igual à entrada. Um registrador, é aquela memória que eu me referi, uma memória muito pequenininha, rápida, que faz parte dos processadores, fica lá dentro dos processadores. Tá bom? Um registrador é um tanto de flip-flop com alguma função em comum. Tá? No caso aqui eu tenho um registrador de 4 bits, e o comportamento dele é igualzinho de um flip-flop, só que ele armazena 4 bits de cada vez. Bom, vocês reparem, eu tenho as entradas são essas que estão aqui, tá bom? D0, D1, D2, D3. As saídas, essas aqui. Tá? Cada um desses aqui é um flip-flop do tipo D. Vocês reparem que eu tenho um único sinal de clock comandando os 4 flip-flops. Então o que acontece? Tá bom? Na subida do clock, o que estiver aqui nesses 4 pinos vai passar para esses 4 pinos de saída aqui. Esse reset aqui, ele zera o meu registrador. Você repara que a saída aqui está em 0. Tá? Aqui eu tenho um 101 aqui na entrada de dados. Quando o clock passa de 1 para 0, não acontece nada. Quando o clock passa de 0 para 1, cada flip-flop copia a sua entrada. Tá bom? Ok? Aí agora eu posso ficar mudando aqui, ó. Não acontece nada. Tá bom? Mudei para esse padrão aqui. Mudei aqui, nada. Tá bom? O clock passa de 1 para 0, nada. O clock passa de 0 para 1, cada flip-flop copia a sua entrada. 7, 0. Tá bom? Ele está ligado naquele pino clear dos 4 flip-flops aqui. Ok, gente? Então o comportamento idêntico, um registrador desse tipo aqui, um registrador de dados, ele tem um comportamento idêntico ao de um flip-flop tipo D. Copia a entrada
no instante da subida do clock. Só que a sua entrada é de 4 bits, de 8 bits, 16 bits, 48, que for, certo? Que é o tamanho do registrador. Ok? Um clock só para todos os flip-flops que compõem o registrador. O próprio Logicin, gente, ele oferece registradores prontos, assim como ele oferece somadores, multiplicadores, divisores, oferece uma série de coisas que já estão prontas. Tá? Então você tem registradores. Para cada registrador você pode escolher o que a gente chama de largura de dados, ou seja, quantos bits que são armazenados naquele registrador. Bom, e tem ainda umas facilidades para a gente brincar com eles aqui, certo? Eles têm também um pino de clear que é para zerar aquilo ali, tá bom? Então aqui, ó, está o formato de um registrador. Você encontra o registrador na biblioteca memória aqui do Logicin. Okay? Então você coloca aqui, esse aqui tá vendo, não sei se o pessoal de trás consegue enxergar, mas a largura de dados aqui são 8 bits. Bom, então esse aqui é um registrador de 8 bits. E aqui está o gatilho na borda de subida. Tem flip-flop que o gatilho é na borda de descida. Também é a mesma coisa. Certo? Ele fotografa a entrada na borda de descida. Mesma coisa. Aqui a gente só vai usar na borda de subida. Bom, mas vocês reparem aqui que a entrada D aqui, ó, apesar dele ser de 8 bits, por isso que tem duas coisas aqui para mostrar em hexadecimal o valor armazenado. Tá bom? Aqui está um pino só, certo? Isso é porque